Quando Davi assumiu o governo, o reinado de Israel, ele assumiu esse reinado num lugar chamado Hebrom. Durante 7 anos, ele governou em Hebrom. Mas Hebrom fazia parte de uma tribo apenas, a tribo de Judá. E Davi precisava de um lugar mais espaçoso, um lugar mais amplo, um lugar mais estratégico, que pudesse fazer com que o seu governo tivesse influência em toda Israel. Foi aí que Davi resolveu sair com seus homens para conquistar Jerusalém. Jerusalém era uma cidade criada pelos jebuseus e que ninguém tinha a ousadia de tocar em Jerusalém. Jerusalém era chamada de Cidade da Paz. Quem se aproximava de Jerusalém? Obviamente, todas as pessoas ali naquela região travavam batalhas em outras cidades, mas Jerusalém não. Por que será? Os jebuseus eram conhecidos como aqueles homens que assustavam. Eles tinham lá um certo pacto com sei lá o quê, com monstros, com bichos, e que todos os exércitos tinham medo de lutar contra os jebuseus na cidade de Jerusalém. Diz um rabino chamado Gersonidas, Levi ben Gersonidas, esse judeu rabino, ele conta uma história que na porta de Jerusalém os jebuseus colocaram 2 monstros, um cego e um aleijado, que era movimentado por uma fonte de águas, e que esses monstros, quando percebiam, ou pelo menos quando os jebuseus percebiam a chegada de inimigos, eles movimentavam esses monstros na porta de Jerusalém. Talvez fosse exatamente por causa desses monstros que ninguém ousava tocar e entrar em Jerusalém. Mas Davi agora, com seu exército, ele diz: nós vamos entrar nesta cidade. E Davi recebe um recado dos jebuseus dizendo: você não vai entrar em Jerusalém porque os cegos e os aleijados vão te impedir. Diz o rabino Gersonidas que esses cegos e aleijados eram exatamente aqueles monstros que estavam na porta de Jerusalém. Mas Davi, sabendo exatamente a quem ele servia e sabendo exatamente o que ele queria, ele não se deteve diante do recadinho desaforado dos jebuseus. Ele chamou o seu exército e disse: primeiro vai uma turma pelas fontes e nós vamos invadir Jerusalém, tomar a fortaleza. E então o exército de Davi foi até a fonte onde tinha aquele córrego que movimentava aqueles monstros e interrompeu o fluxo de água. Então Davi veio e dominou a fortaleza dos jebuseus e conquistou facilmente Jerusalém. Claro que o facilmente aqui era apenas para você entender que entre as guerras que Davi travara em outros lugares e a guerra para conquistar Jerusalém, realmente foi de uma proporção muito distante. Jerusalém foi mais fácil conquistar. E eu encontro aqui nessa historinha de Davi chegando a Jerusalém algumas lições muito curiosas que eu quero passar contigo. A primeira lição é que você não deve se acomodar com aquilo que você conquistou achando que apenas é somente isso. Você não precisa de mais nada. Eu acho que você poderia pensar que existe um lugar mais amplo, existe coisas melhores. Você ainda não está perfeito, ainda tem muita coisa para avançar na tua vida. Eu acho que você deveria começar a pensar que existe uma Jerusalém inteira para você conquistar e não ficar preso em Hebrom achando que já está bom demais. Não, neste particular, seja como Davi. Olhe para Jerusalém e diga: eu quero chegar ali. Mas para alcançar a tua vitória, você certamente terá empecilhos, como Davi teve. Sejam esses empecilhos os monstros que estão na porta, sejam esses empecilhos a ameaça dos seus inimigos, sejam esses empecilhos uma fonte que está atrapalhando o seu caminho, não importa, você vai ter inimigos, vai ter empecilhos. E como vencê-los? Aqui eu aprendo alguma coisa. Em primeiro lugar, não vá para a tua batalha sozinho, porque sozinho você não chega a lugar algum. É necessário que você tenha alguém contigo. Busque ajuda. Encontre pessoas em quem você possa confiar. Monte o seu exército, mesmo que o seu exército seja apenas de 2 pessoas, de 3 pessoas, que seja apenas a tua casa, mas que você não vá sozinho nessa batalha. Segunda coisa, não dê ouvido às ameaças do inimigo. Os jebuseus vão dizer: não, aqui você não entra. Mas você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar. Então busque a autorização de Deus e diga: pela autoridade de Deus, eu vou parar o poder do meu inimigo. Não dê lugar às afrontas que Satanás manda do inferno, dizendo que você não vai vencer, porque você vai conquistar no nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo: corte a fonte que alimenta os monstros. Corta a fonte que alimenta o pecado.
Corta a fonte daquilo que alimenta toda a maldade, aquilo que você sabe que é ruim e que precisa ser cortado em você mesmo. Corte, não alimente isso, não permita que o pecado seja alimentado. Corte essa fonte, você vai ser vitorioso. Quarta coisa que eu aprendo, domine a fortaleza do diabo. A fortaleza do inimigo tem que ser conquistada por você. Você tem autoridade da parte de Deus para dominar. Dominar significa, eu não aceito que estas coisas do diabo interfiram na minha vida e ditem o que eu devo fazer. Agora é hora de você dominar e dizer, estou debaixo da autoridade de Deus para dizer sim ou dizer não. Quando tiver que dizer não é não, quando tiver que dizer sim é sim, e eu tenho domínio destas coisas. E por fim, edifica um altar para Deus. Depois que Davi entrou em Jerusalém, ele construiu ao redor de Jerusalém uma proteção, mas agora para fazer ali a cidade de Davi o lugar da habitação de Deus. Eu creio que com essas lições você vai crescer muito mais e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Fique em paz, guarde o teu coração, preserve a tua vida e honre o nome do Senhor. Porque o verbo de Deus já se manifestou, trazendo vida para a tua vida.